Boa noite, queridos estudantes do terceiro ano. Continuando a aula, então, seguinte. Primeiro, eu falei de maneira geral do governo Vargas, ali no quadro, para vocês terem uma visão geral. Agora a gente vai tentar detalhar um pouquinho com esse material que vocês já estão com eles em mãos, conforme eu pedi, tá certo? E aí a gente vai trabalhar nele. Qual que é o primeiro contexto aqui desse material? Ele está falando aqui, ó. Aqui, era Vargas, tem uma fotinha do Vargas aqui com a CLT na mãozinha dele, né? Então aqui o contexto, né? Primeiro, New Deal, tá certo? Ou seja, teve a Grande Depressão nos Estados Unidos, então nós vamos ter políticas mais autoritárias, mais intervencionistas, como o New Deal nos Estados Unidos, tá certo? O fascismo na Europa como um todo. Beleza. Então, Vargas está dentro do contexto mundial. Ele não está fazendo nada diferente do que a galera que precisava intervir por causa da crise de 29 estava fazendo. Então, não tem novidade nenhuma. Tudo bem. Então, aqui a gente desce e aí são divididos em 3 fases, conforme eu falei no quadro para vocês, as 3 fases. Tá, características gerais. Eu quero destacar essa daqui, ó. Industrialização por substituição de importações. Tem várias características. Autoritarismo, modernização, indústria de base, que está dentro disso aqui. Né? Então, o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, o presidente do Brasil era Venceslau Braz. Ele vai ser o primeiro presidente que vai adotar essa política. Substituir o que produzia, o que comprava fora, produzindo aqui. E isso vai incentivar a indústria nacional. Ok. Outro ponto importante é a diversidade produtiva. Até então, nós tínhamos, uma agroexportação. O Brasil era voltado para agroexportação. Vocês lembram disso? Agora vai ter até uma atividade que está falando isso. Qual que é a diferença disso? Vocês vão ter que saber explicar isso aqui. Com essa diversidade produzida por Vargas, tá certo? O setor industrial não vai ser só exportação. Nós vamos ter uma capacidade produtiva interna maior a partir dessa substituição de importações. Beleza? Nacionalismo, trabalhismo e populismo. Vocês vão ter um texto inteiro sobre populismo que vocês vão fazer no livro didático, que vocês vão ter que fazer. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Vocês vão ter que trabalhar isso aí. Quando eu for falar da Segunda Guerra Mundial, eu vou diferenciar o populismo do totalitarismo, que é diferente. Mas nós vamos ver depois. Beleza? Então tá. Então o governo provisório. O que eu falei do governo provisório? Eu falei o seguinte. Primeiro ponto. Eu falei do estado de compromisso. Vocês lembram? Estado de compromisso. Aqui ele está usando o termo aglutinação de forças. É o mesmo sentido. Ou seja, ele vai ter que aglutinar forças. Ele vai ter um estado de compromisso para poder aglutinar algumas forças. Que aqui está falando oligarquia dissidente, classe média, setores da burguesia urbana e, que ele não citou aqui, que foi uma pequena falha, tenentes. Certo? Beleza. Então, industrialização, substituição de importações, nós já vimos, Nomeação aqui, ó, nomeação de interventores estaduais, que foi o que eu falei. Uma coisa que eu não falei, que é importante, tá? Vocês destacarem, isso eu não falei lá no quadro, tá? Que é a criação dos ministérios. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria, Comércio, Educação e Saúde, tá? Até hoje nós temos essa questão dos ministérios, antes não tinha, com Vargas começou isso, beleza? Isso é importante. Controle dos meios de comunicação e dos sindicatos. Então vai ter sindicato, mas controlado. Proibir greve e tal, isso tudo eu já falei para vocês. Voto feminino, também já falei. Tá. Em 32, conforme eu já disse, São Paulo vai trabalhar com essa ideia abaixo a ditadura, vai ter a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que eu expliquei para vocês. Eles vão chamar o partido de Partido Democrático Republicano Paulista, que vão se unir na chamada Frente Única. O que eles querem? Eles querem a autonomia política de São Paulo e querem a convocação de uma Assembleia Constituinte. Tá certo? Então, por conta dessa pressão toda, Vargas vai ter que acatar e vai convocar a Assembleia Constituinte. Tudo isso eu já expliquei para vocês. Beleza? Tranquilo. Vamos descer. Tá? Constituição. Então, o que vai ter nessa Constituição de 34? Até então, nós tivemos a de 1824, foi a Constituição da Mandioca, não, foi a primeira Constituição brasileira que foi outorgada. Aí depois nós tivemos a Constituição de 1891, e agora a de 34, que também vai ser, da mesma forma que a de 1891 vai ser federativa,
né? Nós teremos separação dos poderes, voto universal secreto, voto feminino, direito aos trabalhadores, né? Descanso semanal, férias remuneradas. A Assembleia Nacional também vai eleger o presidente da República. Getúlio Vargas foi confirmado, assumindo de maneira constitucional. Isso tudo eu expliquei para vocês. Tá bom. Então a gente entra no governo constitucional, que é o período entre guerras, que é o período que nós vamos ter fascismo de um lado, direita, e comunismo, socialismo de outro, esquerda. Né? Apesar de que aqui está na esquerda e aqui está na direita, mas seria o contrário se a gente for falar dessa forma. Né? Então, defende o fascismo, que é o do Plínio, né? Defende o fascismo, repúdia a democracia liberal, governo autoritário, não ao comunismo, Plínio Salgado. Né? Então, a ideia do nacionalismo e tudo mais. E de outro lado, liderado por Luiz Carlos Prestes, está aqui, né? Comunismo, frente ampla, anti-imperialista, suspensão da dívida externa. Isso aqui é importante destacar, que eles queriam suspender a dívida externa e nacionalizar as empresas, que é típico do comunismo fazer isso, tá certo? E Vargas vai tender mais para esse lado. O que vai acontecer? Essa galera, em 1935, vai tentar fazer um golpe chamado Intentona Comunista. Deve estar falando dele aqui, né? Parará. E aí, com esse golpe que divulgou, tal, aqui está falando, ó, tentativa de sublevação de Recife, ambas tentativas do poder fracassaram. Né? Então, Vargas vai se aproveitar desse movimento e vai criar um caminho para a ditadura. E aqui ele cita, né, a história da Olga. Né? Depois vocês vão dar uma olhada, tem até um filme que fala sobre isso, eu não vou falar, mas depois vocês podem dar uma olhada aqui, né, da história da Olga, espiã soviética, que vai vir para o Brasil, auxiliar no processo revolucionário, enfim. Né? Então, o caminho da ditadura. Com a criação do suposto plano Cohen, falso plano comunista de tomada do poder, Vargas criou as bases para a ditadura. Então, forjou o plano com o temor do comunismo, vamos, né, criar uma ditadura. Então, a ditadura Vargas ela vai surgir num contexto de temor. Né, para salvar o país do comunismo, a única forma é através de um governo forte, centralizado, que vai ser a ditadura, que ele vai chamar inclusive de Estado Novo. Né? E aí eu vou parar essa parte do vídeo aqui para a gente poder dar uma respirada e continuar. Beleza, galera? Um abraço!